Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre que tiverem vídeos novos. Tem tema novo aqui no canal todas as quartas e sábados, então ative o sininho para você não perder nenhum tema. E vem fazer parte do povo mais bem informado sobre os seus direitos. No vídeo de hoje nós entenderemos tudo sobre o seguro-desemprego, esse benefício, pago temporariamente ao trabalhador com carteira assinada que foi mandado embora sem justa causa. Para ter direito ao dinheiro do seguro-desemprego, porém, é preciso cumprir algumas regrinhas bem importantes. Então eu vou explicar tudo sobre esse benefício e as dúvidas também mais frequentes com relação a esse tema que é importantíssimo na vida do trabalhador brasileiro. Para ficar por dentro desse e de tantos outros assuntos importantes que envolvem a relação das pessoas com os seus direitos, assista a esse e também a outros vídeos aqui no canal. E não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo. Bom, gente, o que é o seguro-desemprego? A nossa Constituição Federal de 1988 garante proteção ao trabalhador em situação de desemprego contra sua vontade, por meio do programa de seguro-desemprego. Ele nada mais é do que uma assistência financeira temporária, garantida ao trabalhador dispensado sem justa causa. O programa está regulado pela Lei nº 7.998 de 1990, que também trata sobre o abono salarial e institui o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Se você quiser saber mais sobre o abono salarial, que é o PIS e o PASEP, clica no card aqui na descrição que eu fiz um vídeo sobre o assunto. Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição. O que poucos sabem é que não existe apenas o auxílio em dinheiro. É possível também, gente, transformar a ajuda em qualificação profissional através de proposta do empregador ao trabalhador formal com suspensão temporária. Durante esse período, o trabalhador mantém o vínculo empregatício preservado, mas não presta serviço e nem recebe o salário. Importante ressaltar, gente, aqui que o benefício não é fornecido apenas ao trabalhador formal com carteira assinada. Ele também é concedido ao trabalhador formal desempregado por conta de uma demissão indireta, ao trabalhador doméstico, ao trabalhador resgatado e ao pescador profissional. Cada um deles, gente, possui um seguro-desemprego específico e eu vou falar aqui pra vocês. Meu povo, quem não sabe o que é demissão indireta? Demissão indireta é quando o empregado demite a empresa, tá? E recebe os mesmos direitos que quando se fosse demitido, é basicamente isso. Tem vídeo aqui no canal sobre os direitos na demissão, e eu vou colocar o link aqui na descrição e também aqui no card para você assistir depois. A Lei Complementar número 150 de 2015, ela dispõe sobre contratos de trabalho doméstico, equiparando todo trabalhador maior de 18 anos contratado para trabalhar em um ambiente residencial e familiar, como por exemplo, profissionais responsáveis pela limpeza da residência, lavagem e passagem de roupas, cuidadores de crianças, cozinheiros, jardineiros e outros mais. Uma observação, meu povo, é sobre seguro contra desemprego. Uma outra opção de seguro, só que privado, é que você pode contratar em uma seguradora um seguro com cobertura para desemprego que pague, por exemplo, 3 meses do seu aluguel caso você fique desempregado. Mas esses seguros, eles são menos abrangentes que o seguro-desemprego como benefício público. Quais os tipos de seguro-desemprego? O seguro-desemprego, ele possui 5 modalidades: formal, empregado doméstico, pescador artesanal, empregado resgatado e o Bolsa Qualificação. O seguro-desemprego formal é o que estamos mais acostumados. Nada mais é do que uma assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem justa causa ou também um auxílio, através de ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional, como expliquei anteriormente. Com relação ao seguro-desemprego do empregado doméstico, nós podemos dizer que essa modalidade busca prestar ajuda financeira temporária aos domésticos, desempregados que possuem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e que tenham sido dispensados sem justa causa. O seguro-desemprego pescador artesanal é um benefício de um salário mínimo
para pescadores que exercem atividade exclusiva e de forma artesanal, ou seja, para sua própria subsistência. O valor é concedido nos períodos em que a pesca é proibida, para permitir a reprodução da espécie ou por demais determinações governamentais. Esse período é chamado de defeso, o período que não pode pescar. É vedado, gente, é proibido o acúmulo de benefícios assistenciais e previdenciários com esse seguro defeso. Então, o pescador que recebe, por exemplo, um auxílio-doença, ele não pode receber o valor equivalente ao seguro defeso. O seguro-desemprego empregado resgatado, ele beneficia temporariamente o trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a dispensa indireta, que comprove seu resgate do trabalho forçado ou trabalho em condições semelhantes à escravidão. Meu povo, trabalho em condições análogas à escravidão, ou seja, semelhantes à escravidão, infelizmente ocorrem muito. Toda hora o Ministério Público do Trabalho ele consegue resgatar diversos trabalhadores nessas condições. Bom, o seguro-desemprego Bolsa Qualificação ele beneficia o trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Sem dúvidas, a assistência em forma de bolsa é uma excelente alternativa à demissão do trabalhador em momentos de crise. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, prevê a suspensão do contrato para que o trabalhador participe de um curso ou também de um programa de qualificação profissional oferecido pelo seu empregador. Para que haja o benefício da bolsa de qualificação, é necessário um acordo coletivo de trabalho, bem como consentimento formalizado do trabalhador. Bom, vamos lá para mais um tópico, meu povo. Quem tem direito ao seguro-desemprego? É sempre válido lembrar que para requerer o seguro-desemprego, o trabalhador que usufrui de todos os direitos trabalhistas precisa ser dispensado sem justa causa pelo seu empregador. No caso do trabalhador formal demitido sem justa causa, os requisitos para o seguro-desemprego são os seguintes: ter sido dispensado sem justa causa, estar desempregado no momento do requerimento do benefício. E aqui, gente, eu preciso fazer uma observação. Tem que cumprir esse requisito em cada parcela do seguro-desemprego que você for receber. Se você tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego e no segundo mês você arrumar um emprego, você não pode ir lá sacar a 3ª parcela do seguro-desemprego. Por quê? Porque considera-se cada mês de cada parcela como um momento do requerimento do benefício. E você precisa estar desempregado. Muita gente arruma trabalho e continua recebendo o seguro-desemprego. Isso é completamente errado. Se você recebeu e não deveria, devolva, senão você pode ficar com uma dívida e te atrapalhar em futuros benefícios. Bom, gente, o outro requisito, ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física, ela equiparado, relativos a pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação, ou pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando for uma segunda solicitação. E cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações. Um outro requisito é não estiver recebendo benefício, qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, excetuando o auxílio acidente e a pensão por morte. O outro requisito, não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção da sua família. Isso inclui, gente, renda decorrente de trabalho informal, tá? E aqui, gente, eu já vou tirar uma dúvida que me perguntam muito. Com 6 meses trabalhados, eu posso pedir seguro-desemprego? A resposta é: depende de como é a sua solicitação. Se for a sua primeira solicitação de seguro-desemprego, que você faz na vida, você não vai poder, porque precisa de 12 meses trabalhados. Se for a sua segunda solicitação, você também não vai poder. Por quê? Porque nós já vimos que precisa de 9 meses trabalhados. Mas se você já solicitou mais de 2 vezes na vida o seguro-desemprego, aí sim, com 6 meses trabalhados, você vai poder solicitar. Outra questão muito importante que as pessoas não se atentam, gente, é que o seu tempo no trabalho anterior, ele pode contar para o preenchimento desse requisito de tempo trabalhado. Isso vai acontecer, gente, com as pessoas normalmente que saíram de um trabalho e logo depois começaram
em outro trabalho. Vamos supor que você trabalhou 6 meses em uma empresa. Você ficou 2 meses desempregado e recebeu uma proposta e foi trabalhar em outra empresa. E ficou lá por 6 meses. É a sua primeira solicitação, então você precisa ter trabalhado 12 meses. Mas durante os últimos 18 meses. Ou seja, você pode contar o seu trabalho anterior. Uma dica final aqui, gente. Sempre veja primeiro qual a quantidade de solicitações que você já fez, para depois você saber quantos meses você precisa ter trabalhado. Se é sua primeira solicitação, não adianta você ficar olhando os requisitos para a segunda solicitação e nem para as demais solicitações. No caso do empregado doméstico, o seguro-desemprego tem os seguintes requisitos: ter sido dispensado sem justa causa e ter trabalhado exclusivamente como empregado doméstico por pelo menos o período de 15 meses nos últimos 24 meses que antecederam a data de dispensa, né, que deu origem ao requerimento do seguro-desemprego. Além de outros requisitos que você está vendo aí na tela. Gente, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou passar bem rápido aí para outros requisitos das outras modalidades. Se você quiser saber, dá uma pausa. No caso do pescador artesanal, o seguro-desemprego tem os seguintes requisitos. E no caso do trabalhador resgatado, você vai precisar, né, mostrar os seguintes documentos. Agora vamos ver quando requerer o seguro-desemprego. O trabalhador formal ele tem do 7º até o 120º dia após a demissão do emprego para dar entrada no seu requerimento do seguro-desemprego. Ou seja, não adianta ir no dia seguinte, né, e nem pode passar também de 4 meses. Lembrando que a empresa, gente, tem 10 dias corridos para lhe entregar a documentação de demissão e fazer o pagamento da rescisão. Para outros tipos de trabalhadores, é preciso que sejam obedecidos os seguintes prazos para a solicitação do seguro-desemprego. Presta atenção que os prazos são diferentes, gente. Para Bolsa Qualificação, é durante a suspensão do contrato de trabalho. Qual a diferença da suspensão para a demissão? A demissão é o rompimento definitivo, né, do contrato de trabalho. Já a suspensão, ela preserva o vínculo formal de emprego, embora o empregador não pague o salário e o empregado não preste o serviço. Empregado doméstico, gente, é do 7º ao 90º dia contados da data da dispensa. Preste atenção, porque se você é doméstica, gente, o prazo é menor do que 120 dias. O prazo é de até 90 dias para pedir o seguro-desemprego. Pescador artesanal é durante o defeso, né, que é o período que não pode pescar, em até 120 dias do início da proibição. E do trabalhador resgatado até o 90º dia a contar do dia do resgate. E agora, gente, uma questão que é mais prática. O seguro-desemprego ele pode ser recebido por outra pessoa além do trabalhador desempregado? Bom, gente, o seguro-desemprego é um benefício pessoal, né, intransferível e será pago diretamente ao trabalhador sem emprego. Contudo, existem algumas condições especiais que possibilitam que outra pessoa receba o pagamento no lugar daquele beneficiário. Nós podemos enumerar os seguintes casos. Pensão alimentícia. O pagamento de parcelas do benefício pode ser feito ao dependente, né, do segurado com apresentação do alvará judicial. Um outro caso é de morte do segurado. As parcelas vencidas até a data do vencimento podem ser recebidas pelos seus sucessores mediante a apresentação de um alvará judicial. No caso de moléstia grave ou contagiosa do segurado, em casos de ausência civil, ausente, gente, é aquele que desaparece, né, do seu domicílio sem deixar notícia, nem designa, né, um procurador para administrar os seus bens. A declaração de ausência, gente, é feita por decisão judicial. No caso de presidiário, também possibilidade de comparecimento pessoal, a instituição financeira é responsável pelo pagamento. Bom, gente, como se calcula o seguro-desemprego? Para o empregado doméstico, o pescador artesanal e também o trabalhador resgatado, não há necessidade de cálculo porque o valor máximo de cada parcela é o valor equivalente a um salário mínimo. Com relação ao trabalhador formal, né, cuja relação de emprego é regida pela consolidação das leis trabalhistas, pela CLT, o cálculo é escalonado. Sobre o valor do salário médio dos últimos 3 meses anteriores à dispensa, é usada a seguinte tabela. Se o salário médio é até R$ 1.599,61, vai multiplicar o salário médio por 0,8. Vou dar um exemplo.
Se você recebe fixo R$1.000 por mês nos últimos 3 meses, o salário médio é de 1.000 vezes, né, 3 meses, que dá 3.000, que dividido por 3 é o salário médio de 1.000, né, porque vai dar tudo igual. Se o salário é sempre o mesmo, gente, o valor vai ser o valor do seu salário mensal. Você multiplica por 0,8, né, 1.000 vezes 0,8 dá R$800. Mas o valor da parcela, gente, ele não pode ser inferior a um salário mínimo vigente, tem essa regrinha. Então, como o salário mínimo vigente hoje é acima de R$800, você vai receber o equivalente a um salário mínimo. Se você ganha um salário médio acima de R$2.666,29, o valor da parcela ele vai ser fixo e é o valor máximo do seguro-desemprego de R$1.813,03. O trabalhador ele recebe entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo trabalhado e também de quantas vezes ele já solicitou o benefício. O seguro-desemprego ele vai ser pago durante, no máximo, 3 meses no valor de um salário mínimo para o doméstico dispensado sem justa causa. Caso o trabalhador, em vez dos 3 últimos salários daquele vínculo empregatício, ele tenha recebido apenas 2 salários mensais, a apuração considerará a média dos salários dos últimos 2 meses. E se o trabalhador, em vez dos 3 ou 2 últimos salários daquele mesmo vínculo empregatício, tiver recebido apenas o último salário mensal, este vai ser considerado para fins de apuração. Mas, Michele, não preciso ter pelo menos 6 meses trabalhados para pedir o seguro-desemprego? Quando solicita após 2 vezes, tem que ter sim, né, pelo menos 6 meses trabalhados. Mas, gente, lembra que você pode juntar o tempo trabalhado do trabalho anterior. Uma coisa é quantos meses você precisa ter trabalhado para pedir o seguro-desemprego. E outra coisa é qual o valor que você vai receber o seguro-desemprego que leva em consideração os seus últimos salários naquele último emprego. Para aquele que recebe salário hora, gente, semanal ou quinzenal, o valor constante no requerimento deverá ser o do salário mensal equivalente. A tabela de cálculo do seguro-desemprego é fornecida todo ano e, seja qual for o resultado, né, calculado por meio da fórmula ao longo dos anos, ele jamais pode ser inferior a um salário mínimo. Em 2020, o valor do salário mínimo é de R$ 1.045. De onde requerer o seguro-desemprego? O seguro-desemprego ele pode ser solicitado, né, por todas as categorias de trabalhadores nas superintendências regionais de trabalho e emprego, as SRTs. No Sistema Nacional de Emprego, né, SINE, em entidades sindicais cadastradas e também nas agências da Caixa Econômica Federal. Nas agências da Caixa credenciadas, somente o trabalhador formal pode requerer o seguro-desemprego. Também é possível fazer o pedido do seguro-desemprego pela internet e também pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que estão disponíveis para baixar, né, na Apple Store e na Google Play. Sem precisar comparecer também a um posto de atendimento. Foi assim que eu fiz uma solicitação do meu seguro-desemprego. Agora vamos ver quais são os passos para solicitar o seguro-desemprego através do site e depois vamos ver os passos para solicitar o seguro através do aplicativo. Se você está solicitando, gente, você pode pausar o vídeo na tela do passo a passo para você conferir e ir fazendo. Bom, pelo site, gente, é preciso cadastrar uma senha. Depois que você fizer o cadastro da senha, né, você faz o pedido. E pelo aplicativo, é a mesma coisa. Primeiro você cadastra a sua senha e depois você finaliza o pedido. Quais são os documentos necessários para requerer o seguro-desemprego? Quando você fizer o requerimento, não esqueça de ter em mão os seguintes documentos. Requerimento, né, do seguro-desemprego ou uma comunicação de dispensa fornecidos pela empresa de onde você saiu, o termo de rescisão, né, do contrato de trabalho, a carteira de trabalho, o extrato do FGTS. Tem vídeo aqui no canal, gente, falando sobre o FGTS e como você sabe o saldo e pega o extrato. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card. A identificação, né, do PIS/PASEP. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre o PIS/PASEP. Eu vou deixar também aqui no link na descrição e também aqui no card para vocês verem. Tem bastante vídeo aí para vocês verem se vocês não assistiram. Bom, gente, o outro é o documento de identificação, né, com foto, o RG ou carteira de motorista, o CPF e o comprovante de residência. Agora, onde recebe o seguro-desemprego?
o trabalhador desempregado pode retirar o dinheiro do seguro-desemprego em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Também pode retirar nos correspondentes, né, Caixa Aqui, em unidades lotéricas ou nos terminais de autoatendimento. Nos correspondentes Caixa Aqui, nas unidades lotéricas e também no autoatendimento, o pagamento somente é efetuado com o uso do cartão do cidadão e a sua respectiva senha, claro, cadastral. Lembrando, gente, que o cartão cidadão ele expira. Pois é, gente, quando eu fui sacar o meu seguro-desemprego recentemente, aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal quando eu fui demitida, falando sobre os direitos da demissão. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar também aqui na descrição e também aqui no card para você assistir. Gente, o meu cartão cidadão ele expirou por falta de uso. É claro, porque as pessoas não ficam usando normalmente, né? Então, eu saquei o seguro-desemprego na agência da Caixa Econômica Federal. Se o trabalhador tiver conta na Caixa Econômica Federal, a parcela do seguro-desemprego ela vai ser creditada aí automaticamente na conta. Então não tem a necessidade de uma autorização prévia. Como acompanhar a habilitação e o requerimento das parcelas? Bom, gente, no site da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, lembrando que não existe mais Ministério do Trabalho, então agora ela é uma secretaria dentro do Ministério da Economia. O site vai aparecer aí para vocês, acesse a página Trabalhador e em seguida você clica em Seguro-Desemprego. E aí você vai ao link que tem aí de consultas e informa o número do seu PIS/PASEP para saber se foi habilitado a receber esse benefício. O recebimento de parcelas, gente, você pode acompanhar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que é o aplicativo que inclusive eu usei. O seguro-desemprego, gente, ele tem desconto no INSS. Em novembro de 2019, o governo publicou a medida provisória, né, a MP 905, do programa Verde Amarelo, que prevê que quem recebe o seguro-desemprego ele terá que contribuir também para o INSS. Esse período entraria para o cálculo da aposentadoria. Hoje, gente, os trabalhadores eles não pagam contribuição previdenciária e o período não conta para aposentadoria, então não incide o INSS sobre o seguro-desemprego. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse programa Verde Amarelo, comenta com uma hashtag Verde Amarelo para eu saber. Na época, gente, o governo afirmou que a contribuição ela seria de pelo menos 7,5%. Como a mudança foi feita, né, por uma medida provisória, é claro que ela ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional para valer em definitivo. Se ela não for aprovada, gente, a taxação do seguro-desemprego acaba caindo. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Em que condições o seguro-desemprego é suspenso? A suspensão, gente, ocorre em 4 casos que eu vou contar aqui para vocês. O primeiro, gente, é o trabalhador desempregado que se recusar a ser admitido em um novo emprego, condizente, é claro, com a sua qualificação e também com a sua remuneração salarial anterior. Outra condição que leva à suspensão é a comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. O benefício, gente, ele é cancelado também em razão de morte do segurado. Lembrando, gente, que como eu falei, os herdeiros, eles poderão sacar apenas a parcela vencida, ou seja, a que a pessoa já tinha disponível para sacar, mas que faleceu depois e acabou não sacando. Por último, gente, o benefício é cancelado se for detectada fraude, sendo esse um grave problema do seguro-desemprego no Brasil. Se cometer fraude para obtenção indevida do seguro-desemprego, gente, o trabalhador perde o direito a ele por 2 anos. Em caso de reincidência, gente, o período acaba dobrando. Além disso, gente, o infrator é punido civil e criminalmente. Uma fraude comum, gente, são os acordos que, a pedido do empregado, o empregador deixa de realizar o registro em carteira na admissão, porque o novo empregado ele ainda está recebendo o benefício, né, do seguro-desemprego originado da demissão sem justa causa do emprego anterior. Isso é fraude, tá, gente?
Por um lado, o empregado trabalha sem registro, recebe o salário mensal, né, normal, e também as parcelas do seguro-desemprego. E, de outro lado, o empregador deixa de arcar com as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias também em relação ao empregado. Essa prática, gente, caracteriza estelionato contra a administração pública. Está lá no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, que obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, né? Sendo prevista aí pena de reclusão e multa. Então preste atenção nisso. No caso do empregador, uma vez detectada tal situação, em fiscalização será lavrado o auto de infração pelo descumprimento da legislação, gente, falta de registro é descumprimento, bem como a comunicação do fato à Polícia Federal para apuração de fraude e também abertura de processo na Justiça Federal. Agora que você entendeu tudo sobre o seguro-desemprego, aqui tudo que eu já falei, gente, enquanto você não voltar a trabalhar, é preciso, é claro, otimizar ao máximo o uso do seu benefício. Enquanto você corre atrás dos seus direitos, eu sigo aqui atenta às novidades para passar aí para você, meu povo. E se você gostou desse vídeo, gente, deixa o like, também compartilha ele com os amigos, com a família, convida alguém, gente, para conhecer aqui o canal. E se você tem alguma dúvida ou uma sugestão, deixa aqui nos comentários. E se é o seu primeiro contato aqui, gente, com o canal, gente, não esquece de se inscrever apertando o botãozinho inscrever-se. É gratuito, a gente não paga nada e te deixa muito mais bem informado sobre os seus direitos. Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.